Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês todas as notícias do Mengão Queridão desta segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2025. Nação, o empresário do Bruno Henrique esteve em Minas Gerais nesse final de semana acompanhando o jogo do Atlético Mineiro em Ubá. Isso gerou um rebuliço danado justamente por conta da situação da negociação do Atlético Mineiro com o Flamengo, com o Bruno Henrique, para ter o atacante a partir deste mês de janeiro em Minas Gerais. Vou contar para vocês o que aconteceu nessa visita do empresário Denis Ricardo a Minas Gerais, se trataram das situações de negociação do Bruno Henrique. Enfim, vou colocar tudo em ordem para vocês. Também quero falar com vocês a respeito da situação do Neymar. Sim, isso mesmo. Mas calma, que aqui no nosso canal vocês sabem que a gente não faz sensacionalismo com jogadores que o Flamengo não está contratando. A gente fala a verdade, doa quem doer. Por isso, eu peço para você se inscrever aqui no nosso canal, chamar o seu amigo, a sua amiga, para se inscreverem aqui também, para o nosso canal continuar crescendo e entregando a vocês a verdade sobre o Mengão Queridão. Mas o Neymar está atrapalhando os planos do Flamengo com relação a algumas contratações. E eu vou explicar para vocês direitinho que história é essa do Neymar estar atrapalhando o Flamengo com a possibilidade de ter alguns reforços nesse ano. O Flamengo desembarcou hoje por volta das 14 horas no Rio de Janeiro e Zé Boto e Felipe Luiz passaram pela imprensa sem falar um A. Aliás, se você pensa que o Flamengo desistiu do Vitão, a história que eu tenho é bem diferente. Mas o Flamengo não tenta só o Vitão como zagueiro, não. Zé Boto e Felipe Luiz já discutiram e tem pelo menos outras 3 opções para trazer para a zaga do Mengão Queridão. Então tá vendo só? Tem muita coisa pra gente conversar. Fica aí até o finalzinho do vídeo para você pegar tudo e não ficar por fora das principais notícias do Mengão Queridão. Já se inscreveu? Já? Então faz o seguinte, clica no sininho, esse sininho que tá aqui embaixo, e marque a opção todas. Assim você não vai perder nenhum vídeo que a gente lançar e vai ficar super mega atualizado sobre tudo que tá acontecendo no Flamengo. Uma pinceladinha rápida aqui com relação ao Campeonato Carioca, tá? Eu venho dizendo que ao longo dos meus 47 anos de vida, eu jamais vi o Flamengo numa temporada tão ruim de Campeonato Carioca. E não é que vocês foram desencavar que lá em 2002 o Flamengo teve um começo de Campeonato Carioca tão horrendo quanto esse. Mas, gente, 2002, início dos anos 2000, dívida incontrolável, dirigentes irresponsáveis financeiramente falando, não dá pra gente usar isso como muleta para o que tá acontecendo agora, né? O Flamengo não pode, de jeito nenhum, estar na 11ª colocação do campeonato de 12 clubes, independente de quem tá entrando para jogar. O Flamengo precisa muito recuperar esses pontos perdidos e se classificar para a fase semifinal do certame regional. Não que o Carioca valha alguma coisa ou que ele importe de verdade, mas pelo nome do Flamengo e por tudo que nós ainda temos para fazer durante o ano. Algumas pessoas me perguntaram sobre a pré-temporada do Flamengo. Até uma colocação bem legal que eu vi nos comentários. Fabrício, nós tivemos aí de pré-temporada no ano passado 13 dias e 50 dias de férias. Lembra aquele negócio do Dorival Júnior e tudo mais que atrapalhou a temporada toda do Flamengo? Pois é. Esse ano nós tivemos 30 dias de férias e 13 dias de pré-temporada. Também vai dar problema, correto? Errado. Nós não vamos ter 13 dias de pré-temporada. Nós tivemos 13 dias de trabalhos nos Estados Unidos. O Flamengo prevê ainda mais 2 semanas de pré-temporada, o que vai fazer com que o time iguale o número de dias em pré-temporada com o número de dias de férias. O que pode preocupar ao torcedor rubro-negro é a impossibilidade de usar o esquadrão completo até as próximas 2 semanas no Campeonato Carioca. Muita gente já gostaria, por exemplo, que Michael e Luiz Araújo voassem lá para São Luís do Maranhão, onde o Flamengo nesta quarta enfrentará o Bangu, num jogo que vai definir quem vai ficar na última colocação do certame nacional. Isso mesmo, do certame regional. Se o Flamengo perder, o Flamengo vira lanterna do Campeonato Carioca. Se o Bangu perder, o Bangu vira o lanterna. Se tiver empate, o Flamengo permanece na 11ª e o Bangu na 12ª colocação. Mas, ao que tudo indica, nenhum jogador deve ser enviado para São Luís do Maranhão, não. O Flamengo desembarcou hoje às 14 horas
e nem Boto, nem Felipe Luiz quiseram falar com a imprensa. Passaram direto pela imprensa, muito cansados, e cada jogador tomou seu rumo. Chegaram juntos no aeroporto, mas cada um pegou um carro, alguns foram de carona com outros e tal, mas foram liberados para curtir esta segunda-feira com seus familiares. O Gerson, inclusive, vai fazer uma recepção lá na casa dele, uma festinha na casa dele para os familiares apenas. E amanhã, terça-feira, às 15 horas, o Flamengo vai apresentar o atacante Juninho à nação rubro-negra. Nós, no canal Central do Fla, iremos fazer a cobertura desta apresentação daquele jogador que, segundo eu apurei, assim que puder jogar, o Felipe Luiz vai começar a escalar ele e mais 10. É isso mesmo, pessoal. O Flamengo vai começar a ser montado assim, Juninho e mais 10. O Felipe Luiz tem uma expectativa muito grande em cima do ex-jogador do Karabage e pretende fazer dele o jogador ideal para o ataque rubro-negro. Por isso, não se preocupem com aquela história de Charlie Alcaraz jogando de falso 9, porque aquilo foi apenas um teste que o Felipe Luiz fez naquela partida contra o São Paulo, e a partir do momento que a equipe começar a treinar, e o treino está marcado para terça-feira à tarde, também conhecido como amanhã, dia 21 de janeiro, o Juninho vai começar a assumir a posição de atacante rubro-negro. Quando o Pedro retornar, Felipe Luiz terá o desafio, porque assim deseja, de encaixar Pedro e Juninho no comando do ataque rubro-negro. Vale lembrar que a previsão mais otimista é para que Pedro volte ali entre meados de abril, finalzinho de maio. Comentem o que vocês acham sobre essa situação do Juninho no ataque do Flamengo e também do Campeonato Carioca. Ou você simplesmente não tá nem aí para o que acontece ou deixa de acontecer no Carioquinha. Mas vale lembrar que a prioridade do Flamengo é o jogo do dia 2 contra o Botafogo. Até lá, tudo que tá no caminho serão testes de pré-temporada da equipe do Felipe Luiz, que não abrirá mão de fazer a pré-temporada completa e certinha com o elenco que tem, porque tá pensando no ano, na temporada do ano, e não no Campeonato Carioca. Tá certo ou tá errado, Felipe Luiz, na sua visão? Coloquei nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. E com isso, o Felipe quer também um zagueiro. Apesar dos moleques que jogaram nos Estados Unidos terem entrado muito bem, o Felipe ainda quer pelo menos um zagueiro para este começo de ano. Um zagueiro mais experiente, mais rodado, com mais vivência. Valentim Gomes era o preferido da torcida rubro-negra, mas é muito caro. O Vélez está negociando neste momento com um grupo de empresários que pretende adquirir 80% do passe do Valentim Gomes e colocá-lo no Bolonha, da Itália, ainda nessa janela. Claro, tudo vai depender da situação e da negociação do Vélez com esse grupo de empresários. Mas tudo indica que é isso que deve acontecer, o zagueiro deve ir para a Europa. 80% do jogador está sendo vendido por cerca de 9,5 milhões de euros, fora os impostos. Ou seja, um jogador jovem, promissor e extremamente caro. Sobre o Flamengo ter desistido do Vitão, a estratégia do Flamengo é essa. O que o Flamengo poderia fazer para ter o Vitão, o Flamengo fez em uma única proposta. O Flamengo enviou apenas uma proposta para o Internacional de Porto Alegre. Há aqueles que me perguntam se houve uma contraproposta envolvendo o zagueiro Pablo. A informação que eu tenho é que não, que foi somente a proposta enviada de sexta para sábado que o Inter recusou, que o Flamengo enviou. Mas não é que o Flamengo desistiu totalmente do Vitão. O Flamengo vai ao mercado procurar por um zagueiro, e o Boto mesmo já disse em declarações que tem uma lista com vários nomes aprovados por ele e pelo Felipe Luiz. O Boto trabalhou com o Vitão, conhece o atleta, tem uma expectativa diferente nele. Mas se nesse meio tempo, entre o Flamengo procurar um outro zagueiro e o Vitão conseguir a aprovação do Inter para se tornar jogador do Flamengo acontecer, o Flamengo, se não estiver fechado com nenhum outro atleta, pode retomar as negociações com o Inter pelo Vitão, sim, desde que nos termos que o Flamengo colocou na única proposta que fez ao Clube Gaúcho. Aliás, em contato com o Flamengo, o Internacional de Porto Alegre disse que não tem intenção de negociar o Vitão para clubes dentro do Brasil e que já está levantando 700 mil euros para pagar as parcelas que estão atrasadas com relação ao Thiago Maia e que deve fazer a quitação dessas parcelas até meados de fevereiro. Então,
Boa notícia para o Flamengo. Pelo menos 700 mil euros, que é o que está atrasado. Segundo o Internacional de Porto Alegre, deve entrar até meados de fevereiro no clube rubro-negro. A missão agora ficou a cargo do Vitão. O staff do Vitão está encantado com a proposta do Flamengo e encantado com a possibilidade dele jogar no clube. Então vai caber ao staff do Vitão fazer todo o manejamento e rápido, porque se o Flamengo fechar com algum jogador, aí sim o Flamengo não vai mais querer o Vitão. Mas se o staff do Vitão se resolver, aí pode ser que ainda dê jogo. Por parte do Flamengo, o Flamengo não deve fazer mais nenhum esforço para ter o jogador. Agora é com o atleta. O mesmo se aplica ao Jorginho, com o Arsenal. O Flamengo espera para saber o que o Arsenal quer de verdade pelo atleta. Se quer algum valor de compensação, se vai liberar o atleta agora, ou se de jeito nenhum liberaria o jogador. A última informação que nós temos é que só liberaria com uma compensação financeira. O Flamengo aguarda para saber que compensação financeira é essa e se vai ter condições de bancá-la ou não. Eu gosto sempre de ressaltar para vocês entenderem direitinho que a prioridade do Flamengo era um atacante, o Juninho já chegou, e um zagueiro, que o Flamengo está procurando. Desembarcamos hoje no Rio de Janeiro. Então, vão começar a se intensificar ainda mais a procura pelo zagueiro a partir de agora. O volante, seja ele quem fosse, só entrou na pauta do Flamengo porque é uma oportunidade de mercado. Senão, por hora, o Flamengo está muito bem com os volantes que tem. A questão de precisar substituir o Eric Pulgar vai ser tratado apenas no meio do ano. Não era para ser tratado agora. Então, se o Jorginho não vier, o Flamengo não entende. Aliás, o Flamengo entende que o elenco não fica menos forte por conta disso. O elenco se mantém tão forte quanto era no início do ano, quando nem pensava em ter um volante. Mas você acha que o Flamengo deveria insistir na contratação de um volante? E sobre o Vitão, o Flamengo deveria aguardar mais alguns dias? A estratégia é boa? Ou o Flamengo deveria partir para a contratação de outro zagueiro? E mais, hein? Eu sei que vocês assistem até o campeonato da Chechênia. Aí eu pergunto, tem algum zagueiro bacana para vocês, que vocês já identificaram para a gente poder sugerir ao Mengão Queridão? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês, tá? Bom, sobre o Neymar, a gente precisa falar sobre o Neymar. Eu sempre disse para vocês que não havia possibilidade do Neymar vir para o Flamengo agora. E essa possibilidade não existia, porque o plano do Neymar, pai, é transformar o Santos numa SAF. E engana-se você se acha que a reação dos santistas é negativa com relação à criação de uma SAF como a nossa é. Não, lá eles estão até empolgados. Dito isso, a ideia do Neymar é conseguir um empréstimo de 6 meses lá com o Al Hilal, vir para o Santos, e aí no final dos 6 meses o Neymar ficaria livre e jogaria pelo Santos, se assim desejasse, caso o Santos fosse do seu pai, da NR Esportes, que é a empresa que o Neymar filho e o Neymar pai têm em comum, trabalhando na área desportiva. Pensando já nessa situação, o Neymar começou a acionar alguns parças para poder levá-los para o Santos e tornar o Santos forte e rentável para a sua família. E um dos atletas que o Neymar já ligou e já conversou é o Danilo, que sempre disse que no Brasil priorizaria Flamengo e Santos, nessa ordem. Mas é claro, com o Neymar dizendo que vai jogar ao seu lado e que vai trazer outros grandes jogadores para jogar ali ao lado dele no Santos, é claro que isso seduz o Danilo, que jogou por muitos anos com ele na seleção brasileira. Estava conversando com um dirigente do Flamengo e ele disse para mim assim, ainda bem que o Alexandro veio ano passado, porque se a gente tivesse que contratar o Alexandro nesse ano, muito provavelmente a gente teria dificuldades, porque o Neymar iria atuar nessa situação de levá-lo para o Santos. É claro que ainda não tem nada certo, bem definido com relação à ida do Neymar ao Santos, porque o Neymar depende do time do Al Hilal aceitar emprestá-lo e pagar pelos 6 meses que ele for jogar no Santos o seu salário. Se o Neymar ficar lá, ele vai ficar comendo e dormindo e recebendo. Agora, se ele vier para cá, pelo menos ele vai estar jogando. Então, o Neymar ainda precisa convencer o Al Hilal dessa situação. Mas há um projeto para levar grandes jogadores caso o Neymar vá para o Santos
e o Santos se transforme numa SAF. E esse virou um dos maiores empecilhos para o Danilo vir para o Flamengo. Fora o empecilho do Danilo com o Santos, há ainda um clube médio da Premier League tentando contratá-lo e, é claro, todo o poderio do Napoli e de Antônio Conte, que eu já havia dizendo para vocês que também tenta a contratação do Danilo. Pode ser, inclusive, pessoal, que enquanto eu estou relatando isso para vocês, o Danilo já tenha colocado nas suas redes sociais, eu já tenha vazado para onde ele vai. O fato é que o Flamengo ficou no final da fila. Entre Santos, o clube inglês e o Napoli, o Flamengo vem logo depois ali na quarta colocação. E por isso, o Flamengo nem vai tentar mais nenhum tipo de conversa com o Danilo. Se o Danilo quiser se tornar jogador do Flamengo, ele vai ter que dar o passo agora para conversar com o Flamengo. Felipe Luiz conversou com ele, Alexandre conversou com ele, Boto conversou com ele. Se ele não se decidiu e acha que jogar num time pequeno da Premier League é melhor do que jogar no Flamengo, a gente só pode desejar sorte na carreira do atleta e partir para a próxima. Afinal de contas, o Flamengo é muito maior do que qualquer jogador. Concordam comigo ou não? Tem que comentar, nação, mas comenta me falando a cidade que vocês são, o estado que vocês são. Eu adoro conhecê-los melhor. Então comenta, deixa o seu like, se inscreva. Se o nosso canal continuar crescendo, vocês vão ter todas as informações quentinhas, todos os dias, em 2 edições aqui, às 7 e às 17 horas. Valeu? Às vezes atrasa um pouquinho, sai 7h15, 17h30, mas é nesse fluxo de horários aí que a gente grava o vídeo, dependendo da hora que a informação for entrando, mas nunca passa de 7h30, nem de 17h30. Valeu? Bruno Henrique. Deixa eu mostrar pra vocês, porque aqui a gente mata a cobra e mostra o pau, tá? Deixa eu mostrar pra vocês essa foto emblemática que tá aqui embaixo. Lá na pontinha, tá vendo? Lá na pontinha, lá o Pocatelha, que nem eu, o Pocatelha. Pois é o Denis Ricardo, empresário do Bruno Henrique. No meio é o Mancini, ex-jogador do Atlético Mineiro, da seleção brasileira, lateral direito. E aqui embaixinho o Wellington, um empresário. O Denis Ricardo, aquele Pocatelha lá, igual eu, nós dois é Pocatelha, que tá lá no cantinho lá, ele é um empresário do Bruno Henrique e ele esteve em Ubá, em Minas Gerais, num jogo do Atlético Mineiro, este final de semana pelo Campeonato Mineiro. Pô, Fabrício, mas o Atlético não tava lá nos Estados Unidos? Sim, o Flamengo não tava lá e também jogou lá em São Luís Maranhão. A mesma coisa aconteceu com o Atlético Mineiro. Claro que a ida do Denis Ricardo para um jogo do Atlético Mineiro aguçou os torcedores atleticanos. É óbvio que todos eles automaticamente se ligaram. É o Bruno Henrique, cara. Tá negociando o Bruno Henrique com o Atlético Mineiro aqui. Então a ida do Denis Ricardo para Minas foi para negociar o Bruno Henrique, que aliás está ali embaixo, ó, uma foto do Bruno Henrique com a camisa atleticana, mas não se assustem. Essa foto é de 2016, tá? Não é de agora. E vamos lá. O Denis Ricardo não esteve em Ubá por conta da negociação do Bruno Henrique. Até porque, meus amigos, o Atlético Mineiro e todo o staff do Atlético Mineiro estão nos Estados Unidos. Então, ele ia para Minas para conversar com quem? Vitor está nos Estados Unidos, diretor de futebol. O presidente do Atlético está nos Estados Unidos. Então, não foi esse o motivo. Acontece que o Denis Ricardo, o Mancini e esse empresário que está aqui embaixinho, o Wellington, são donos do Aimorés, um clube de futebol mineiro. E aí ele foi lá, tá tratando do clube dele e tudo mais, aproveitou para assistir a partida do Atlético Mineiro. Então o Bruno Henrique não vai sair para o Atlético Mineiro? Não, não é essa a informação. A informação foi apenas que a visita do Denis Ricardo a Minas Gerais não foi para tratar sobre isso. Mas o Denis Ricardo vem falando sobre a possibilidade do Bruno Henrique para o Atlético Mineiro e ele disse o seguinte: o Atlético sabe o que precisa fazer, mas não rolou proposta ainda. É o que eu estou falando para vocês. A informação de bastidor que eu tenho é que o Atlético vai fazer a proposta pelo Bruno Henrique. Ainda não fez. Vamos aguardar e vamos ver se essa proposta vai ser feita ou não. Na casa de 30 milhões de reais. Entre Atlético e Bruno Henrique, tudo acertado. Bruno não quer sair e vai aguardar o desfecho da negociação do Atlético com o Clube de Regatas do Flamengo. Nação, essas eram as informações que eu tinha para passar para vocês agora. A do Bruno Henrique é exatamente a mesma coisa que eu venho falando antes, mas eu recebi essa foto um monte de vezes no meu WhatsApp e também vi vários atleticanos
dizendo que o Bruno já foi contratado por causa da visita do Denis Ricardo lá. E eu tinha que apurar para trazer a informação para vocês. Mas a informação não mudou. Ai, Fabrício, notícia repetida. É por causa dessa foto. Então eu fui investigar o que era a foto para trazer a informação para vocês. Beleza? Obrigado por tudo. Não esquece de se inscrever no nosso canal. Curta, comenta, compartilha. Fiquem com Deus. Tenham uma excelente semana. Saudações rubro-negras.